paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter acordado bem e ter acordado lembrando que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida, amém? Eu quero agradecer, por mais esse dia, por até aqui o Senhor ter cuidado de mim e ter confiado em minha pessoa para estar cuidando da minha família, Eu quero estar lendo um versículo aqui que eu acredito que o Senhor fala, Ele fala muito através de sinais. E ontem o Senhor me confirmou essa palavra por 2 vezes. Então, assim, eu vou estar simplesmente fazendo uma pequena reflexão do que eu vou estar lendo aqui, que fala assim, é em Mateus capítulo 6 e o versículo 34, apenas. Tanto é que até o último versículo do capítulo 6, que fala assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Essa palavra é uma palavra verdadeira e uma palavra poderosa. Por quê? Ontem eu aqui, na minha casa, fazendo as minhas coisas, e o meu esposo conversando com a minha filha. E eu não estava prestando tanta atenção assim, eu estava cuidando das minhas coisas e de repente parece que o Senhor fez eu prestar atenção naquele tipo de assunto. E o meu esposo estava falando, Ana Clara, você não pode se preocupar, a gente só tem o hoje. A gente não tem mais o que passou, o passado, e a gente não tem o amanhã. A gente não sabe o que vai ser da gente amanhã, se a gente vai estar vivo, se a gente vai estar aqui, como que vai ser, se a gente vai estar doente, Então, viva o hoje. Por quê? Porque ela estava preocupada com algumas coisas, E aí ele estava conversando com ela ali e falou, você só tem o hoje. Nós só temos o hoje. Quando ele falou aquela palavra, gente, foi como assim uma flecha, assim, sabe? Assim, na hora aquilo veio, me despertou, eu falei, é verdade, gente, é verdade. A gente afobado com tantas coisas, a gente fica atarefado com tantas coisas, a gente fica desesperado com tantas coisas e saber que a gente só tem o hoje. A gente não tem aquilo que já passou, passou. Quantas coisas que já passou na vida da gente e a gente fica matutando aquilo, a gente fica relembrando aquilo, gente, já passou, não adianta. Eu falo por mim, porque eu sou esse tipo de pessoa, eu assumo. Quantas coisas já se passaram, já passou e não vai voltar atrás, porque não tem jeito de voltar atrás, e eu tô sofrendo com aquilo. Então, eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Eu tenho certeza que isso acontece com muitas pessoas que eu estou falando essa palavra hoje. Então, se você se encontra dessa maneira, pensando naquilo que já passou, não vai adiantar. O passado ele não vai voltar mais. Não vai voltar, não tem como voltar. Então, não adianta você ficar pensando nas coisas do passado, que já aconteceu. Mas eu podia ter feito, mas você podia ter feito, mas não fez e agora não tem jeito de fazer mais. Então não adianta. O que nós vamos ter que fazer? Tentar melhorar, tentar ver o que pode ser feito para frente, o hoje. Vamos viver o hoje. Então tudo que você tiver que fazer, de bom, de ruim, de coisa que não é muito agradável, ou faça hoje. Faça hoje. Porque como diz esse versículo, não vos inquieteis com nada do amanhã, porque basta o dia o seu próprio mal, Então, não vamos, nos preocupar, não vamos nos desesperar com as coisas. E depois, mais à noite, de novo, a minha filha estava comentando outro tipo de comentário, acho que ela estava vendo um filme, e aí ela falou, nossa, já pensou se todas as vezes voltasse na segunda-feira, Aí ia ter aula disso, ia ter aula toda segunda-feira, e eu ainda brinquei, misericórdia, podia voltar numa sexta, sempre voltar numa sexta-feira, E aí meu esposo falou de novo, e eu acredito que foi o Senhor falando na boca dele.
Ele falou de novo, nós temos, Ana Clara, o hoje. Segunda-feira é um dia normal, né? Não é um dia ruim, né? É um dia normal. Lembrando que a gente só tem o hoje. Então, segunda vez que o Senhor tocou no meu coração e confirmou a palavra. Então, eu acredito que tem muita gente que se encontra dessa maneira. Pessoas que ou já passou aquilo e a pessoa fica remoendo aquilo e não vai adiantar, porque já passou e aquilo não vai voltar. Ou então pessoas que ficam pensando lá na frente, não pensa também na frente, porque você não sabe o que vai ser, então viva o hoje. Tudo que você tiver que fazer, que se você tiver que aproveitar, tudo aquilo, se você tiver que aproveitar algum familiar seu, se você tiver que abraçar, beijar, falar eu te amo, se você tiver que glorificar ao Senhor, se você tiver que vir para os pés do Senhor, pedir perdão para o Senhor daquilo que você faz, daquilo que não é certo, você se render ao Senhor, aceitar o Senhor como seu único, suficiente Salvador, faça hoje. Não deixa para amanhã e as coisas que já passaram, já passou, né? Tem até um versículo na Bíblia que fala, às vezes as pessoas ficam preocupadas, as pessoas que aceitou Jesus hoje, ficam preocupadas com as coisas que ele fez lá no passado, e tem versículo na Bíblia que fala que o Senhor não se lembra mais daquilo que você fez, aquilo que você fez no passado, aquilo lá já era, o Senhor não lembra, hoje você é nova criatura. Se você é nova criatura, não se deixe atormentar por aquilo que você foi no passado. Você foi, você não é mais. Amém? E eu acredito que essas palavras tenha falado sim. E se não falou ainda, essa palavra vai em direção a alguma pessoa ou a algumas pessoas. Porque o Senhor, Ele é fiel e Ele sempre toca o seu servo ou a sua serva para estar falando uma palavra para servir para um irmão, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.